E aí, pessoal do projeto Entendendo as Lições Bíblicas, que bom ter todo mundo aqui de volta para mais uma explanação profunda da palavra. Hoje a gente vai destrinchar a lição 8 dos adultos da CPAD e vamos focar numa figura fascinante, Isaac, o herdeiro da promessa. O nosso grande objetivo aqui é pegar esse material riquíssimo e deixar tudo claro como água. E olha, falando em água, vocês vão ver que esse vai ser um tema central no nosso estudo de hoje. Bom, vamos mergulhar logo de cabeça e entender como a vida desse patriarca traz lições absurdas sobre paciência, providência divina e paz. Dando uma olhadinha rápida no nosso roteiro de hoje, a gente vai passar por 4 momentos principais. Começamos com a introdução focada no herdeiro em si. Depois vamos direto para os desafios. O tópico 1 fala sobre a fome, o tópico 2 aborda a inveja e o tópico 3 é aquele momento virada de chave, quando Deus aparece. E no fim, a nossa conclusão, mostrando como toda a mansidão dele foi recompensada. Começando então pela nossa introdução, o herdeiro. Vamos olhar para Isaac não só como o filho de Abraão, mas como um cara com um perfil profundamente pacífico. Gente, pensa só no peso desse versículo. Ele basicamente joga na mesa a verdade central de toda a lição. Quando Deus resolve abençoar alguém, não tem circunstância terrena que segure. Isaac foi lá e plantou no meio de uma terra super desafiadora, provavelmente numa época de crise e escassez, e ainda assim o cara colhe 100 vezes mais. E o texto dá um motivo de bandeja, porque o Senhor o abençoava. É simples assim. A bênção de Deus atropela qualquer lógica agrícola ou econômica da época. E para entender bem o comportamento de Isaac no meio dessa história toda, a gente precisa olhar para uma palavra-chave: benignidade. Sabe o que é isso? É aquela índole boa, um caráter que busca paz e é bondoso. Mas atenção, isso não era só o Isaac tentando ser uma pessoa legal, sabe? Essa bondade constante diante de injustiças era um reflexo direto da comunhão dele com Deus. É literalmente um fruto do Espírito. Ninguém consegue ser pacífico o tempo todo só na força do próprio braço. E com isso a gente entra no tópico 1, a fome. É muito interessante notar esse paralelo. Isaac se depara com uma crise climática e econômica violentíssima, bem parecida com a que o pai dele enfrentou anos antes. E o que o Abraão tinha feito na época dele? Ele desceu lá para o Egito para buscar comida. Naturalmente, Isaac pensa em fazer a mesmíssima coisa. Só que aí, Deus interfere. Deus diz para ele não ir para o Egito e sim ficar ali mesmo, na terra de Gerar. A grande lição aqui é que a gente precisa buscar a direção específica de Deus para a nossa vida hoje. Aquela solução exata que funcionou para os nossos pais ou para a geração passada não é necessariamente a rota que Deus quer para a gente agora. O segredo da prosperidade de Isaac foi pura e simples obediência. Mas olha, a Bíblia não esconde os defeitos de ninguém, né? Tal pai, tal filho mesmo. Isaac acaba repetindo o erro clássico do pai dele e mente para o rei Abimeleque, falando que a Rebeca era irmã dele. Tudo porque ele estava com medo de morrer por causa da beleza dela. É crucial lembrar disso porque mostra que os grandes patriarcas também escorregavam na fé. O pecado e a mentira sempre trazem consequências. E, como a nossa lição mostra, quem está em Cristo não pode viver de falsidade. O rei descobriu tudo e Isaac tomou uma bronca enorme, o que deve ter sido uma vergonha tremenda. Isso nos empurra direto para o tópico 2, onde a gente vai falar sobre um problema sério: a inveja. Porque assim, essa prosperidade toda que Deus deu para Isaac não passou batida. Os vizinhos viram, e isso atraiu um ódio muito perigoso. Os filisteus, mordidos de inveja, foram lá e encheram os poços do Isaac com terra. E a gente tem que entender a gravidade da coisa. Naquela região de deserto, achar água era tipo achar petróleo ou ouro hoje em dia. Cavar o poço dava o direito sobre a terra. Então jogar terra num poço que estava funcionando não era uma pegadinha inofensiva. Era literalmente uma declaração de guerra. Foi um ato de pura inveja destrutiva mesmo. Mas olha a reação dele. Ao invés de armar todo o seu acampamento para a guerra, ele simplesmente pegou as ferramentas e continuou cavando em outro lugar. Os nomes desses poços contam a linha do tempo dessa perseverança absurda do Isaac. Ele cavou o primeiro e deu briga. Ele chamou de Ezik, que quer dizer contenda. Aí foi lá e cavou outro, mais briga. Ele chamou de Sitna, que significa inimizade. Mesmo assim, ele não retrucou, não devolveu na mesma moeda. Ele foi e cavou um terceiro poço. E dessa vez ninguém brigou. Ele chamou de Reobote, que quer dizer alargamento. Ele foi da confusão extrema até a paz e o espaço que Deus preparou para ele. É exatamente o que Paulo diz lá em Romanos. Essa atitude do Isaac de simplesmente dar as costas para os poços que eram dele por direito mostra uma diplomacia gigante. E tem uma lição muito forte para a gente hoje. Às vezes, tem um poder imenso em abrir mão de estar certo só para manter a nossa paz e a nossa sanidade, sabe?
Ele era poderoso, tinha muita gente trabalhando com ele, ele podia ter brigado fácil por aqueles primeiros poços. Mas ele escolheu confiar que o Senhor ia garantir águas muito mais tranquilas logo na frente. E com isso, a gente chega no tópico 3. Deus aparece. O cenário muda das disputas e da poeira do deserto para uma garantia divina. Naquela mesma noite, logo depois do episódio do Poço de Reobote, Deus aparece para Isaac e solta 3 promessas fortíssimas. Ele diz: não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente. Deus veio pessoalmente para carimbar e avisar que a aliança que ele tinha com Abraão estava valendo 100% na vida de Isaac, mesmo com toda a oposição em volta. É incrível, né? Quando a gente abre mão da briga e escolhe a paz, o próprio Deus se manifesta para deixar claro que o nosso futuro está garantido nas mãos dele. A consequência de viver assim é tão absurda que até os inimigos percebem. O rei Abimeleque, que um tempo antes tinha mandado o Isaque ir embora, aparece de repente querendo fazer um acordo de paz. Eles olham e falam: olha, tá muito claro que o Senhor é contigo. Esse tratado de paz foi selado bem na hora que os servos de Isaque acharam mais um poço. E eles chamaram o poço de Seba, que quer dizer juramento. E isso deu origem à famosa cidade de Berseba. É a prova viva de que ser fiel a Deus acaba silenciando qualquer oposição. Caminhando agora para nossa conclusão, vamos amarrar tudo isso e ver como a mansidão dele rendeu frutos. Tem uma frase fantástica do dicionário bíblico Wycliffe que resume perfeitamente a vida desse patriarca. Eles dizem que o altar, a tenda e o poço eram os maiores símbolos da vida dele. Pensa bem na profundidade disso. O altar é a adoração, aquela conexão ininterrupta com Deus. A tenda é a vida de peregrino, sabendo que a gente está só de passagem por aqui. E o poço? O poço é o trabalho duro, é suar a camisa, buscando a provisão no meio do deserto. Uma vida equilibrada nessas 3 coisas atrai o respeito tanto dos homens quanto de Deus. E para fechar nossa explanação de hoje com chave de ouro, eu deixo essa provocação no ar. Como é que a gente aplica essa tática do Isaac no nosso dia a dia? Quando aparecem vizinhos invejosos, crises brabas na economia, ou gente querendo entulhar de terra os nossos projetos e a nossa vida, a gente vai partir para a briga? Ou a gente vai armar a tenda, levantar o altar e simplesmente continuar cavando na paz até Deus dar o alargamento? Fica a reflexão. A paciência e essa perseverança de não revidar preparam o terreno para uma bênção gigantesca. Pessoal do projeto, muito obrigado por acompanharem mais esse estudo com a gente e a gente se vê na próxima explanação.